Aproveitar, pessoal, mais uns minutinhos esse nosso tempo aqui. Deixa eu ir até as 9h30 com vocês aqui, tá? Só apresentar essa vibração forçada amortecida, que é o desbalanceamento rotativo, até para vocês começarem a, inclusive, fazer os exercícios de vocês e assim por diante, tá? Um outro tipo de vibração forçada amortecida que está associado com o desbalanceamento rotativo de peças, tá? Esse também é um item do capítulo de vibrações forçadas do Hall, tá? Então, é um subtítulo lá do capítulo do Hall, tá? E, basicamente, o que nós queremos saber é qual é a resposta de um sistema cujo sistema seja amortecido e há um desbalanceamento rotativo que gera uma força no sistema. Então, o modelo matemático desse tipo de sistema é alguma coisa assim. Essa figura é a figura do Hall, tá? A gente sabe, pessoal, que quando eu tenho uma massa desbalanceada, se eu pegar essa massa e fizer ela girar com certa frequência W, acaba ocorrendo uma força. Essa força, a massa, vezes o raio no qual essa vezes a frequência ao quadrado. A frequência de giro ao quadrado. Então, isso é uma força devido ao movimento rotativo. O desbalanceamento está associado, de uma certa forma, com essa força aqui. Com essa força centrífuga. Massa, nós vamos imaginar que o M seja uma massa desbalanceada. O R é a posição para essa massa, ou a ausência dessa massa no movimento rotativo. E W é a frequência de rotação, né, da massa desse sistema. Então, ela ocorre essa força centrífuga. Então, agora vamos analisar essa figurinha aqui. Ó. Imagine um sistema, pessoal, que nós temos aqui, então, um referencial. Esse aqui é o referencial do sistema. Ele possui molas. Uma mola aqui, de K sobre 2, e outra mola aqui, K sobre 2. Somando K sobre 2 mais K sobre 2 dá K. Então, nós poderíamos simplesmente substituir essas duas molas por uma mola de constante K aqui no sistema. Tá? Então, K sobre 2 sobre K sobre 2 é a mesma coisa que uma mola K no sistema. Bom, então, esse sistema, então, ele possui uma certa massa M. Imaginem uma máquina que possui uma certa massa M. A M é a massa total do conjunto, do sistema. Nós substituímos a massa, até então a gente usava o Mzinho como massa do sistema, né? No caso do desbalanceamento rotativo, o Hall usa o M como a massa do sistema. Só para diferenciar do M da massa de desbalanceamento. Tá? Então, o que acontece? No nosso sistema, nós temos dois rotores que giram, esse rotor 1 e esse rotor 2. E giram em sentidos opostos. Tá? É como se eu tivesse um espelho aqui, tá? E quando o rotor 1 gira para um lado, o rotor 2 gira no sentido contrário. Então, um gira no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Tá? E a massa M é como se fosse um espelho. A posição ocupada para ela é quase que, não é simétrica, né, mas é oposta, né? Estou espelhando a posição da massa. Se a massa está nesse ponto aqui, vamos imaginar que aqui seja 30 graus, né? A massa no sentido contrário está a menos 30 graus, então, no sentido contrário. E à medida que as massas giram com a mesma frequência, sempre elas estão formando, é como se fosse um espelho uma da outra, em relação à outra. Tá? Então, essa
massa M, essa massa M, é a massa de desbalanceamento. N sobre 2, N sobre 2 e o M sobre 2. Por que essa disposição na figura? Para poder mostrar nessa dedução somente o desbalanceamento que ocorre no plano vertical. Essas massas de desbalanceamento que estão colocadas aqui, elas provocam força centrífuga. Tá? Mas como elas estão trabalhando em rotações opostas e espelhadas uma na outra, quando essa massa aqui estiver nessa posição aqui, ó, ela gera uma força centrífuga para cá. Ó. E quando, nesse mesmo momento, quando essa massa estiver nessa posição, ela gera uma força centrífuga para esse ponto aqui. Ó. E aí, essas forças centrífugas acabam se anulando. Ó. Uma está num sentido, outra na outra. Acaba se anulando. E a força, então, na direção X se anula devido a esse movimento, né, em sentidos contrários da massa. Já no caso, quando a massa estiver nessa posição aqui, ó, aqui e aqui, a força centrífuga está para fora. Só que eu pego essa força centrífuga e decomponho ela na direção X e na direção Y. Então, eu tenho as duas componentes, tanto aqui quanto no outro lado. Eu tenho a força na direção X, que é essa aqui, e a força na direção Y, então, que é essa outra aqui. Ó. Decompondo. Então, observem, o X aqui, ó, com esse X aqui, ó, também se anula. Essa massa desbalanceada não provoca, então, ação no sentido X. Mas a força Y aqui, ó, na direção Y e na direção Y, ó, elas se somam. Essas duas forças aqui acabam se somando. E gera, então, uma força Y total, né, que é a soma das duas, né, esta mais essa aqui, no plano vertical. Então, aqui no plano vertical, vou ter a soma das duas forças Y. Então, essa disposição que está colocada aí é só para anular a força na direção X e imaginar, então, que o sistema esteja vibrando e provocando um deslocamento, uma força, somente no plano Y. Tá? Para poder fazer, então, a dedução da equação do movimento. Tá? Ok? Então, sempre há uma soma das duas massas desbalanceadas, M sobre 2 e M sobre 2, e no total vai dar uma força M, né? Uma massa M no sentido vertical. Então, esse tipo de situação, né, gera, então, algo assim. Ó. Eu vou ter um sistema, né, o sisteminha vai ser isso aqui. Ó. Vou ter um sistema onde eu tenho no sistema uma constante elástica e um amortecedor. Tá? E essa massona M, Mzão, está sendo submetida, então, a uma força de excitação somente na direção Y. Certo? Então, ó, o que mudou nessa dedução para as deduções anteriores? Tá? A gente vai fazer o somatório. Né? Nós vamos provocar o deslocamento x0 para cá, né? Para cá. Vamos fazer o somatório das forças igual a massa vezes aceleração no sentido do movimento. Só que essa massa agora, nós substituímos ela pela massa do sistema, que é o Mzão. O Mzão é a massa do sistema. Então, fica a somatória de forças igual a Mzão, é a massa do sistema, vezes aceleração. E nessa dedução, então, tá, nós vamos identificar que existe uma força excitante do sistema, força de excitação, que é essa força aqui, dada pelo desbalanceamento rotativo, pela força centrífuga, somente na direção Y. E aí, a equação do movimento vai ser exatamente essa aqui. Essa fica a equação do movimento. E a solução dessa equação do movimento envolve a solução homogênea e particular, porque essa equação é uma equação não homogênea,
não homogênea. E para nós, no estudo de vibração, nos interessa somente a solução da equação particular, que representa o movimento permanente. E aí, então, nós temos a solução da equação particular, que é essa aqui. O x, reduzindo o x também da mesma forma, que é a amplitude desse movimento aqui, né? O x é a amplitude desse movimento da massa mzão, tá? Nos dá isso aqui, ó. O x vai ser a amplitude do movimento e o ângulo de fase. Então, ó, MEW é força e A menos Mzão, C e W, né? Toda essa relação aqui nos dá a amplitude do movimento da massa M, devido a essa força de desbalanceamento aqui, ó. E aqui, então, o ângulo de fase relacionado somente com o C, com a massa do sistema, e nas outras deduções é a Mzinho, e com a frequência de excitação da força. Ângulo de fase. Mx sobre Me nos dá a relação, então, ó, né, de amplificação relacionada com a massa de desbalanceamento e com a excentricidade da massa, a posição R dessa massa, e expressões, então, né, que permitem fazer o cálculo dessa relação. E da mesma forma que nos casos anteriores, tá, nós temos gráficos que relacionam essas variáveis. Como no caso aqui é um desbalanceamento, tá, aqui nós temos uma relação entre a massa do sistema vezes x, relacionando com a massa desbalanceado e a excentricidade E desse desbalanceamento. E temos gráficos, então, onde analisamos a interação do R, a influência do R, ômega sobre ômega M, com os fatores de amortecimento e com a relação dessa variável. Então, nesse gráfico aqui, eu acho que esse gráfico está no livro do Hall, em português, acho que é em português, sim, relaciona essa variável aqui, Mx sobre Me. Então, nós podemos tirar conclusões dessa relação aqui, a partir do amortecimento do sistema, e a partir, então, da relação ômega sobre ômega N. E aqui, então, o ângulo de fase. A mesma relação associada ao R e ao ângulo de fase. Tá? E dessas relações, lá no Hall, tem algumas observações, então, né, alguns aspectos importantes que devem ser observados, então, nessas figuras aí. Tá? Os principais aspectos observados para a relação Mx sobre Me. Então, colocado está no Hall. E eu vou deixar, então, vocês lerem, né, esses aspectos, essas observações, e relacionarem essas observações, então, né, com esses dois gráficos aqui. Tá? Bom, aqui mostra também, no caso do desbalanceamento rotativo, né, o ângulo de defasagem da força devido ao desbalanceamento. Essa aqui é a força devido ao desbalanceamento, com o movimento x particular, que é o movimento permanente. Tá? A representação da função forçante e resposta da equação particular, ou do regime permanente, para o desbalanceamento rotativo. Tá? O que muda? Muda somente o aspecto da geração de força, que agora, nesse caso, é devido ao desbalanceamento, uma massa desbalanceada, que gera uma força centrífuga. Mas a interpretação dos resultados é a mesma em relação a todos os gráficos que nós vimos até agora, referentes à vibração forçada amortecida, forçada amortecida. Ok? Esse material também está no Hall, pessoal, e vocês vão encontrar, então, mais informações sobre isso lá no Hall. Tá?